7 anos e estou aqui com vocês essa noite para trabalharmos, né, para entendermos o direito administrativo, logo na sua introdução, né, que nós temos ali as noções básicas de direito administrativo, o conceito de direito administrativo, o conceito de direito público, como ele é formado, né, e os seus princípios, certo? Então, pessoal, eu vou começar falando um pouquinho. Deixa eu diminuir a tela. Eu vou começar falando um pouquinho com vocês sobre as noções, né? Sobre o conceito, na verdade, do que é o direito administrativo, né? Qual é o objetivo, qual foi o objetivo para a criação do direito administrativo. Porque, geralmente, nós temos o costume, né? Assim, pelo menos alguns relatos, que ocorre um pouco de confusão, né, em relação ao entendimento. O que seria a diferença entre direito administrativo e direito constitucional? O que é que um trabalha? Qual a diferença, né? Qual a sua autonomia de serviços? Pois bem, o direito administrativo, ele foi um direito constituído, né, pela nossa legislação. Nós temos a Constituição Federal da República Brasileira de 1988, os juristas, nós juristas chamamos de Carta Magna, né? O que é uma Carta Magna? É a mãe da lei. Então, hoje, o Brasil, né, a legislação brasileira tem como base legal a Constituição da República Federativa Brasileira de 88, né, a nossa Constituição Federal, onde a Constituição Federal vem regulamentar, né, essas leis administrativas, né, a lei como um todo. Então, uma lei não poderá ser criada, não poderá ser extinta sem a permissão da Constituição Federal. Então, diante disto, né, já temos a Constituição Federal como nossa mãe, né, nossa carta magna, né, nossa lei superior, a base de todas, veio o direito administrativo, ou seja, fazer o quê? Realizar a organização desta lei, né? A organização do poder público esse constituído e nomeado pela Constituição Federal, onde ele precisa de uma organização, né, de uma centralização de poderes, né? Centralização de poderes, como assim centralizar? Não é distinguir ou então mencionar, delimitar poder somente a um órgão ou a uma pessoa. É centralizar no Brasil as suas leis brasileiras, né? A sua criação, as suas medidas protetivas, os seus projetos de lei, né? E na Constituição Federal. E com isso, nós precisamos de um órgão, né, para administrar, para fiscalizar. Nós precisamos de uma administração, né? Nós não vimos nas empresas privadas, né? Os seus administradores, os seus gerentes, os seus funcionários, os seus técnicos organizando aquela instituição privada. Da mesma forma, é o ente público, né? Ele precisa de um administrador, né? Ele precisa de funcionários, ele precisa de pessoas físicas, né? Para pôr em prática aquele objetivo, que é o quê? Organizar a lei, pôr em prática as leis, as organizações e os órgãos da administração pública. Pessoal, vocês estão entendendo? Eu estou indo rápido. Por favor, me dê um feedback. Eu posso continuar do jeito que eu estou. Tá dando para entender? Ah, sim, para mim tá ótimo. Qualquer coisa vocês podem interromper, viu, pessoal? Não, eu não me preocupo com isso. Eu não acho ruim, não. Eu acho ótimo. Tá tudo bem. Aí tá entendendo, Marina. Pode continuar. Ótimo. Então, quem é o direito administrativo, né? O que é o direito administrativo? É uma instituição politicamente, socialmente e juridicamente organizada, né? Por que politicamente? Nós sabemos, né? Nós temos o conhecimento, qualquer pessoa da sociedade tem o conhecimento que tem 4 em 4 anos nós precisamos ir às urnas para realizar o dever de cidadania. Qual é esse dever de cidadania? O voto,
né? Então, nós temos a participação do povo de forma direta no voto, né, constituindo a política, né, os representantes políticos do povo, como nós também temos aquelas políticas de questões internas, né, políticas administrativas, né, políticas gestacionais. Nós temos socialmente, como ele menciona, que é a sociedade, né, como principal integrante, né, interessada na administração pública. Nós temos juridicamente organizada, o que significa leis, né? Tudo que é feito, direito administrativo, tudo que é feito na administração pública, ela é regulamentada e fundamentada por lei. Então, nenhuma atitude é tida, não é? É feita sem que uma lei anteriormente a permita, a estabeleça. Certo? E ela é dotada de personalidade jurídica própria do direito público, não é isso? O direito administrativo, ele é um órgão, né, um direito voltado para a entidade pública, para o poder público. Então, ele tem a sua personalidade jurídica própria para organizar, administrar a administração pública como direito público voltado para quem? Para a sociedade. Quem é o maior interessado e importantíssimo, não é? Público para o direito administrativo, a sociedade. Então, nós temos aqui a função social estatal, nós temos a função social administrativa, nós temos a função social privada também. Então, o interesse maior da administração pública é o interesse público. O interesse público sempre irá vir acima do interesse privado, certo, pessoal? Então, o direito administrativo é uma instituição politicamente, socialmente e juridicamente organizada, dotada de personalidade jurídica própria de direito público, porque nós estamos tratando de interesse público. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado para a administração pública, as suas atitudes, a sua lei, a sua política, a sua organização, ela tem que vir pautada no interesse público e não no interesse privado. Então, o direito administrativo, ele tem como dever de organizar a sociedade, prevalecendo o interesse social, certo? O interesse dos organizados e não dos organizadores, que seriam a pessoa física como administrador. Certo, pessoal? Que pode atuar tanto no direito público quanto no direito privado, certo? Quando é, professora, que o direito público, né, que o direito administrativo vai atuar no direito privado? Quem é o direito privado? Nós sabemos que o direito privado são as instituições financeiras, né, são as entidades empresariais, né, são aquelas que não são administradas de forma direta pela entidade pública. São as instituições, é um CNPJ, não é isso? Então, são instituições de direito privado, que elas próprias possuem o seu dever de organização. Mas o que é que acontece? Essas empresas privadas, elas estão inseridas em um ambiente social, em um ambiente público, é um ambiente administrado, é um território, na verdade, administrado por quem? Pelo poder público. Eu acabei de mencionar para vocês que o interesse do direito administrativo é resguardar o interesse público sobre o interesse privado. Então, o direito administrativo, ele tem personalidade jurídica própria de direito público, podendo atuar também como no direito, também não, no direito privado. Quando? Eu não sei se todos vocês que estão aqui na sala são de Araripina, mas eu vou usar um exemplo aqui da nossa cidade, que é um exemplo bem visível, né, à população. Quando é que o poder público atua no direito privado? Pessoal, nós temos em Araripina, o que está acontecendo ultimamente, a regularização do trânsito. Vocês já perceberam que o trânsito aqui está bem regulamentado, tá? Nós temos a Secretaria de Regularização de Trânsito, que ela está fiscalizando. Nós temos agora
mais efetiva as faixas amarelas, né, onde nós podemos estacionar ou não, e estamos suscetíveis a multas. Vocês já prestaram isso na nossa sociedade? Então, prestar atenção. Sim, Por que isto acontece? É uma interferência do interesse público sobre o interesse privado. Quando eu estou regulamentando o trânsito, eu estou bem aqui, organizando. Dá para ver o mousezinho, pessoal? Eu estou organizando de forma jurídica um ambiente social, para que o direito de todos seja resguardado, para que uma faixa de pedestre seja preservada, para que o público, para que a sociedade possa atravessar sem risco à vida, né? Sem risco a um acidente de trânsito. Então, é esse momento, é esse um dos exemplos que nós temos quando o direito público interfere, né, fiscaliza, administra o âmbito do interesse de direito privado. Ou seja, eu estou preservando uma sociedade organizada, eu estou organizando uma sociedade para que problemas futuros não aconteçam, para que, de âmbito social, os direitos das pessoas sejam resguardados, certo? Outro exemplo de atitude de direito público em âmbito privado. Hoje em dia, nas construções, nas reformas, assim, sempre ocorreu, né, isso. Mas hoje em dia nós estamos enxergando mais a olho nu, né, como cidadão, passando aí nas ruas da nossa cidade. Reformas, né, construções. O que é que acontece com a construção? Hoje ela tem que ser isolada para não vir a prejudicar, a pôr em risco a vida de um ente da sociedade. Então, aquela pessoa que está em busca de uma reforma, de uma construção de grande porte, ele vai ter ali vários entes fiscalizadores, que é um engenheiro civil, né? Muitas vezes é algum bombeiro, alguma necessidade de fiscalização do município. Por quê? Porque aquela pessoa de âmbito do direito privado, ao realizar a sua reforma, a sua construção, ela tem que estar preservando o direito do cidadão, né? Então, nenhum cidadão poderá vir a ser prejudicado por outro, né? Mesmo na sua função social. Então, são exemplos, né, em que o direito público vem aí a intervir no direito privado. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre o conceito? Acho que vocês estão falando aqui no chat. não tem nenhuma dúvida não, Maria. Ótimo. Dando continuidade. Possui o monopólio legítimo do uso da força e é responsável pela organização e pelo controle social, né? Foi os exemplos que eu acabei de mencionar. A administração pública, ela é responsável pelo seu controle e ela possui essa força. O que seria esse monopólio da força, né? Porque o ente público, o poder público, ele monopoliza assim, no município e nos estados, né? Nós sabemos que nós temos os entes municipais, os entes estatais, os entes federais, né? Cada um com o seu dever, né? Com o seu dever legal, um sempre vindo subordinado ao outro, né? Onde todos fazem a sua complementação. Então, essa força é uma força decisiva, não é? Eu estou organizando, eu estou monopolizando a organização estatal, que é o governo, né? Nós temos o nosso governo federal que vem ali a organizar o estado e nós temos o município que vem aí ser organizado por uma base territorial. O direito administrativo nasce, portanto, para disciplinar as relações entre os administradores e os administrados, já que estão todos submetidos à mesma ordem jurídica. Os administradores são as pessoas físicas, né? Os políticos que nós elegemos como cidadãos, né? O poder do voto. E nós temos os administrados, que também são tanto os cargos políticos, né? Como também a sociedade. Então, como o Estado, né, o direito administrativo, na verdade, ele é formado, né, o poder público ele vem a ser formado por um Estado, né,
É um ente do direito público submetido às normas estipuladas pela lei máxima, que é a Constituição Federal, como eu já mencionei, né? Ele é chamado de Estado soberano, né? O que é o Estado soberano? Ele possui a sua organização e controle, que foi justamente o conceito aqui de direito administrativo, e ele detém o seu monopólio da força, né? Das suas decisões. Decisões estas baseadas na Constituição da República Federativa Brasileira de 88, certo? Nós temos o governo, que é o elemento condutor do Estado, nós temos o povo, que representa o componente humano, e nós temos o território, que é o espaço físico que ocupa de comando e administração política, né? Cada município possui o seu administrador e cada estado também vem a possuir ali o seu representante. Representantes esses eleitos de forma direta pelo povo, não é isso? Certo, pessoal? Qual o objeto da ação, né? O objeto do direito administrativo é um ramo do direito público formado por um conjunto de princípios e regras que disciplinam a função administrativa. O que vem a ser os princípios? Já já, no finalzinho, está mais à frente da nossa aula de hoje. Mas nós ainda vamos. A colega está me lembrando aqui do traçozinho do. Ah, estou vendo. Aqui, peguei. Obrigada. Bom, pessoal, o que são esses princípios, né, que vem mencionando aqui na formação de um conjunto de princípios e regras que disciplinam a função administrativa? Princípio, né, no conceito legal, no conceito jurídico, eles foram comportamentos, né, analisados e estudados, né, para a base de organização e de regulamentação de um determinado tema. E esses princípios eles vão coordenar o que seria isso? Vão dar uma base de comportamento e atitude sobre determinada disciplina, no nosso caso, o direito administrativo. Então, nós temos como parâmetro, como norte, esses princípios que se tornam leis, né? São bases legais. Então, eu tenho uma base, ou seja, qual é a necessidade do povo, como é aquele povo está se comportando, o que é que o povo precisa. Então, vou ter uma base, um princípio de comportamento, o princípio da legalidade, por exemplo. Eu tenho que ter uma lei que baseie o comportamento, que venha a basear o comportamento do administrador. Então, aí mais à frente vai ser criada uma lei embasada neste princípio, onde uma irá fundamentar, né, acompanhar e complementar a outra. Como também esse princípio, ele vem regulamentar e orientar tais comportamentos, como legais e ilegais. Então, nessa base, né, nessa introdução desses princípios, eu já vou para um poder público, eu já vou para um cargo público, né, com uma base do que eu posso e o que eu não posso fazer, de forma legal e de forma ilegal. Então, esses princípios e essas regras vêm disciplinar aí a função administrativa, bem como as pessoas e os órgãos que a exercem, como eu disse, uma regra de comportamento, podemos dizer assim, né? Com isso, o seu objeto é toda a estrutura Professora, administrativa. professora, Oi, oi, deixe-me só tirar uma dúvida. A senhora está no slide 1 ainda ou já está lá na frente? no 2, No 2, né? no objeto. Não tá aparecendo não para vocês? O objeto está aparecendo para nós introdução ao direito, Ah, meu introdução Deus. ao Aparecendo o um ainda. Tá conceito. mudando, não. Não tá passando, não. Permanece ainda no mesmo que começou. É só, Mariana, clicar no próximo slide, que vai avançando. É porque eu botei como apresentação de slide. Tu vai clicando nesses ícones do lado esquerdo.
Tá passando agora? Tá no item 2 ainda, de introdução, tem um conceito. Passou ainda não. Sim, foi Sim, para Sim, frente. agora mudou. Eu acho melhor deixar assim, né? Reduzido, dá para enxergar direitinho no computador? Sim. Pronto, eu vou deixar assim, então. Eu tô vendo pelo celular aqui. Então, deixa eu Tá ver. dando certo? Agora, tá melhorou? aparecendo aqui objeto, fontes e a explicação de lei. Então tá certo. Vamos aqui. Voltando à nossa explicação sobre o que seria esse objeto, né? Que podemos chamar de objetivo, objeto do direito administrativo, né? Que é regulamentar, mediante princípios e regras, a disciplina da função administrativa, bem como as pessoas e os órgãos que a exercem. Porque nós sabemos que dentro de um direito público, de um direito administrativo, de uma entidade pública, nós temos vários órgãos, né, internos que ajudam ali na sua administração e na sua organização, onde eu vou delimitar poderes, né, para esses órgãos e para esses cargos, para que eles tenham tomadas de atitude para a melhoria em âmbito social. E é toda a estrutura administrativa a qual é voltada para a satisfação dos interesses públicos. Como eu já mencionei anteriormente, eu vou repetir, já já nós vamos ver novamente em princípios, o direito administrativo possui como base a organização jurídica, né, a organização social do interesse público sobre o interesse privado, certo? E nós temos as fontes regulamentadoras. O que seriam essas fontes? São aquelas que são criadas para fundamentar o que é a criação da lei, a explicação de uma lei, né? A criação do direito administrativo. Ele diz o seguinte: nós temos algumas fontes no direito administrativo. É aquela que leva a criação de uma regra, ou seja, de um princípio, de uma regra, que são as leis, né? Que nós já falamos que a nossa base legal é a Constituição Federal. Aí depois da Constituição, aí vem essas inúmeras leis que hoje nós estamos submetidas a ela. Então, nós temos as doutrinas, as jurisprudências, os costumes e os princípios gerais do direito. Eu vou na regra aqui e vou falar logo sobre a lei. O que é qual é o conceito de lei? Qual a necessidade de nós termos leis, né? Eu costumo mencionar, geralmente em sala de aula, pessoal, falando sobre moral e ética, que nós sempre fomos baseados por uma lei, né? Que foi a religião. Eu vou mencionar assim como lei ou como costumes. Vou falar como costumes religiosos. Nós não temos aquele costume religioso quando nós nascemos, que nós somos postos em sociedade, né? Nossa família nos leva para uma determinada igreja, seja qual for a sua crença, e a partir daí nós temos aquela fundamentação, aquela base legal do que nós podemos e do que nós não podemos fazer mediante a religião, não é isso? Mediante os ensinamentos bíblicos, não é? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas a religião, a Bíblia, os escritos, foram eles que trouxeram as nossas primeiras regras e os nossos primeiros princípios, não é? Porque na religião diz que, de acordo com os 10 mandamentos, né, não se pode matar e não se pode roubar. Hoje nós temos dentro do direito penal o crime de furto, o crime de homicídio, não é isso? A lesão corporal, o feminicídio. Nós temos um comportamento social, né, que nós devemos viver, como nós devemos viver em sociedade. Então, isso são as leis, né? Eu posso mencionar que é uma lei subjetiva, porque nós temos ela como costumes religiosos, mas nós, como cidadãos, para viver em sociedade, né, o interesse social
que é o objeto do interesse administrativo, nós sempre fomos regidos por costumes. Vou mencionar assim, por costumes, né? Costumes esses que nos trouxeram a nossa frequência de comportamento do que é certo e do que é errado. Não é isso? Então, a lei, hoje em dia, nós temos essa nomenclatura, a lei, né? Nós temos hoje a lei divina, como nós chamamos, e a lei dos homens, não é isso? Então, a lei, ela é considerada a fonte primordial do direito administrativo brasileiro. Fala-se de lei em sentido amplo, desde a Constituição até mesmo leis complementares, leis ordinárias, decretos, regulamentar, expedido pelo chefe do Poder Executivo, que é o nosso presidente, ou seja, lei em sentido amplo é a fonte básica do direito administrativo, principalmente por causa de sua força obrigatória dentro do sistema. Então, eu sei que eu tenho que ir a favor da lei. Eu disse no início da aula que nenhuma lei é criada sem que a Constituição permita. Ou seja, e se a Constituição mencionar algo sobre aquele teor, né? O que é que pode e o que é que não pode ser feito? Temos de seguir aquela conduta que é estabelecida pela lei. Então, a lei é o parâmetro inicial, né, de comparação de comportamento, de atitudes, né, da organização, para que tudo possua uma fundamentação. Todas as decisões tomadas em ambiente público são fundamentadas de acordo com a lei. Então, foi porque algum estudo já aconteceu, né, um projeto de lei foi feito, foi aprovado na Câmara dos Deputados e na do Senado e virou uma lei onde foi sancionada pelo chefe do Poder Executivo, que é o presidente, e esta começou a ter a sua validade. Nós temos também, passou o slide? Tá, passou sim, viu? Nós temos também, como é que eu apago isso aqui agora? Nós temos também, né, as doutrinas. O que são doutrinas? São estudos realizados, né, por alguns especialistas que vêm a fundamentar, a explicar, a transformar em texto, não é, a interpretação de uma determinada lei. Então, doutrina são os livros, não é? São os livros. Eu vou até indicar um livro aqui para vocês, olha. Eu gosto muito para concurso, como também para o estudo diário, para quem se interessar, o Manual de Direito Administrativo do professor Marcos Carvalho. Ele é ótimo, maravilhoso, é autoexemplificativo, ele traz exemplos, ele traz questões, fundamentações. Então, o que é a doutrina? É isso aqui. É um livro que irá fundamentar as interpretações legais, onde a sociedade poderá ter acesso para o estudo e interpretação das leis, não é isso? Então, doutrina, os estudos que são feitos pelos doutrinadores, que são os autores, pelos juristas a respeito do nosso sistema normativo. A doutrina acaba influenciando a elaboração da lei. É um estudo, é uma pesquisa, né? Aquele estudo de pesquisa que nós realizamos para fundamentar a criação de uma lei. O entendimento de um determinado autor, de um determinado jurista, acaba influenciando a modificação de nosso sistema normativo, que são os livros, não é isso? E o que são agora jurisprudências? Eu costumo falar para os meus alunos que são resumos, resumos de sentença. Jurisprudência é um conjunto de decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Quem é o Poder Judiciário? A Justiça, né? Os juízes, o Ministério Público, os doutores do nosso tribunal, não é isso? Os desembargadores, né? O Poder Judiciário. É um conjunto de decisões tomadas pelo Poder Judiciário no sentido amplo. A jurisprudência é considerada fonte do direito administrativo porque acaba esclarecendo a interpretação que tem que ser dada a uma determinada lei. Então, a jurisprudência nós temos aqui como resumos, como base de fundamentação, como base de argumentos, né, dentro do Poder Judiciário para justificar uma determinada atitude. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o informe do 645 do STJ, né, do Supremo Tribunal de Justiça, onde ele diz o seguinte:
é constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital de concurso público. Foi uma decisão do STJ na primeira turma, remissivos ao 52, que é o número em Minas Gerais, por quem? Quem foi o relator dessa decisão? Foi o ministro Gurgel de Faria, onde esta decisão veio a ser julgada em 26/3/2019. Estão enxergando aí, pessoal? Quem foi o relator? Quem foi o relator dessa decisão? Gurgel Farias. Quando? Em 2019. Aonde? Em Minas Gerais. Onde foi julgado? No STJ pela primeira turma. E o que é que foi julgado? Né? Por que essa jurisprudência? O que aconteceu? Uma mulher passou no concurso de agente penitenciário e no dia da formação, né, de chamar para a formação, que são aqueles testes físicos, o que aconteceu? Ela estava lactante, não é? Ela estava amamentando um bebê, né? Tinha acabado de ter tido seu filho, estava lactante e já tinha toda a sua aprovação, cumprido todos os requisitos do edital do concurso. Só que ela não podia se apresentar naquela data para a formação. Então, ela entrou com recurso, com mandado de segurança, né? O recurso de mandado de segurança, como tem aqui RMS, né? Solicitando a sua participação em tempo posterior. E o que foi que aconteceu? O seu pedido foi deferido, ou seja, o seu pedido foi acatado no STJ. O STJ reconheceu que a mulher lactante, agente que passou em concurso de agente penitenciário, possa ter em outra data, né, o seu curso de formação. E o que é que vai acontecer com essa jurisprudência? As próximas mulheres que estiverem passando pela mesma situação que esta, que deu causa ao processo, que deu causa a essa jurisprudência, poderá utilizar essa jurisprudência como fundamentação no seu pedido. Olha, juiz, eu estou lactante, estou sendo chamada para o curso de formação, mas não posso, porque eu estou nesse estado, né? Meu corpo não está apto ainda. Mas já ocorreram outras decisões jurisprudenciais, nós já temos outras jurisprudências, onde outras mulheres já realizaram esse mesmo pedido processual e foram aprovados. Então, eu vou usar essa jurisprudência para que o juiz da minha causa tenha o conhecimento que já existe uma decisão favorável, né, sobre aquele assunto. Estão entendendo, pessoal? Sim, está muito clara as explicações. Estão claras. Obrigada, graças a Deus, está preocupada. Bom, e os costumes, né? O que são os costumes para a formação de uma lei? Pessoal, o costume, ele é tido bem popular, ele é bem popular entre nós. São costumes de tomada de atitude, são costumes de decisão. Vamos trabalhar desse jeito que eu já sei que o juiz gosta assim. Vamos já mencionar as causas, já vamos falar da jurisprudência, já vamos pedir a guarda, já vamos pedir o ente administrativo, já vai fazer assim. Eu sei como o prefeito de determinado município gosta de trabalhar. Então, são tidos como costumes, né? Costumes utilizado para preencher as lacunas de nosso sistema normativo. Costume é a fonte não escrita do direito administrativo. Ou seja, eu tenho um costume dividido em dois elementos, o material e o subjetivo. O que é o material? O costume precisa ser, antes de tudo, uma prática reiterada no interior da administração pública. Né? O que é de costume que nós conseguimos enxergar? Era uma dúvida? Foi sem querer, né? O que é de costume? A prática reiterada, né? Todo dia, todo dia. Minha gestora trabalha dessa maneira. O Tribunal de Contas trabalha dessa maneira. A fiscalização municipal trabalha desta. Então, são práticas reiteradas, né? Que acabam tendo como costumeiras e julgadas como lei, né? Elas vêm a fundamentar. Eu tomei determinada atitude porque nós já temos determinado costume, né? De trabalharmos assim.
Nós trabalhamos em horário comercial, de 8 às 5, né? Então, quem ultrapassar isso é o quê? Transforma em uma lei? Pode, transformou-se já em uma lei trabalhista. Mas nós também temos outras práticas costumeiras, né? Onde nós iremos modificar de acordo com as necessidades em âmbito social. Então, o costume delimitado como material é um costume que precisa ser, antes de tudo, uma prática reiterada no interior da administração pública. Vamos chamar de regimento interno os costumes. Você sabe o que é regimento interno? Dando um parâmetro assim de comparação, que é quase a mesma coisa. Porque o regimento interno é como você tem que trabalhar, né? Por exemplo, eu fui contratada para estar aqui com vocês, né, de 7 às 10, trabalhar sobre direito administrativo, dar aula, né? Eva me explicou, as meninas me explicaram qual é o tipo de serviço que a instituição presta. Então, a instituição me repassou o seu regimento interno, como é que eles trabalham. E eu estou aqui trabalhando de acordo com os costumes, com a lei não escrita, né, desta instituição. Estão entendendo, pessoal? Subjetivo, uma convicção generalizada, ou seja, um entendimento genérico de que aquela conduta ela é necessária. Portanto, jamais pode se admitir o costume contra uma lei. Pessoal, lembrando da lei. Nós não temos somente a Constituição Federal, nós temos inúmeras, milhares de leis, cada uma de acordo com o seu âmbito e a sua necessidade. Então, o costume é uma lei não escrita, não é? Digamos que é um regimento externo, é uma questão administrativa, né, de tomada de atitudes e decisões. Então, eu posso ter, sim, posso estar aqui com costume, uma fonte do Estado, né, uma fonte do direito administrativo. Mas o que é que esse costume não pode fazer? Não pode ser contra lei, certo? Eu não posso ter uma prática costumeira que me leve a ir contra a lei, que me leve a uma prática delituosa, mesmo administrativa ou judicial. Então, os costumes, eles também têm essa questão de serem legais. Certo, pessoal? Perguntas? Professora, Oi, pode falar. no caso, costume seria como se fossem as regras do ambiente, do local de trabalho? Sim, sim. Sempre de acordo com a lei, certo? Onde esses costumes de ambiente de trabalho, de direito administrativo, do poder público, ele vem a fundamentar, ou então, digamos assim, ele vem a justificar um comportamento. Ele vem a justificar uma tomada de atitude. Porque, não tem na lei isso, mas nós temos nas regras costumeiras da instituição, né? Nós temos no ambiente público, né, situações, decisões que já foram dadas de acordo com as práticas costumeiras. Exatamente, também são como as regras, certo? Eita, como tá ruim de passar esse slide. E os princípios, né? Como eu já falei um pouquinho para vocês logo no início, o princípio geral de direito, ele compõe a base, o alicerce da nossa ciência, né? Na sua maioria, são regras implícitas no nosso ordenamento. Por exemplo, é vedado no Brasil o enriquecimento ilícito, não é? Ou seja, trabalhos que não são reconhecidos legalmente. Qual é um trabalho que gera um enriquecimento ilícito para o brasileiro? O garimpo em terras indígenas. Nós podemos fazer extração em terra indígena? Não. Nós podemos fazer extração em áreas preservadas? Não. Então, eu estou vedando, não é, o enriquecimento ilícito daquele trabalhador no Brasil, não é? E já tenho como base princípios. Esses princípios, eles vêm a nortear, né, esse comportamento, essa regra de comportamento, e depois, mediante a sua base, o seu estudo, cria-se a lei, mediante a necessidade.
Ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Quem causar dano a outra terá de indenizar. Não está escrito, mas são princípios gerais do direito. Então, por exemplo, quem causar dano a outro terá que indenizar. Isso é uma base de princípios. E com isso foi criado dentro do direito civil, não é? Que todo aquele nós temos um artigo dentro do direito civil, fundamentação legal, onde menciona todo aquele que causar dano a outrem deve repará-lo. Então, é bem parecido com a questão dos princípios. Então, o princípio, ele vem à base, ocorre o estudo, a necessidade. Esse princípio já tem validade comportamental, já pode trazer uma sanção administrativa, ou fundamentar uma sanção legal, né, jurídica, e com isso nós podemos criar a lei. Certo? Então, esses foram as fontes, né, do direito administrativo. A lei, a doutrina, a jurisprudência, os princípios gerais, não sei se eu estou esquecendo de algo, e os costumes. Certo, pessoal? Já já nós vamos responder algumas questões, aí é melhor fixar o conteúdo e entender por que da necessidade do estudo dessas características. Das relações do direito administrativo com outros ramos, né? Como eu comecei a nossa aula, comparando o direito administrativo ao direito constitucional, que muitos possuem essa dúvida, né? Porque os dois são baseados na Constituição. O direito administrativo faz parte de um todo, né? Por isso, se correlaciona com outros ramos do direito. Então, a entidade pública, ela está em qualquer ambiente, né? Em qualquer município, em qualquer território. Embora possua institutos próprios e princípios particulares que afirmam a sua relativa autonomia. O direito constitucional. Vamos aqui. Qual a comparação, né, do direito constitucional ao direito administrativo? A diferença? A diferença é que o direito constitucional se interessa pela estrutura estatal e pela instituição política do governo. O que é que o direito constitucional faz? Ela diz quais são os cargos políticos, né? Presidente, governo, Senado, deputado estadual, deputado federal. Ela faz toda essa conjuntura, né, estatal e as instituições políticas de governo. Já o direito administrativo cuida da organização interna dos órgãos da administração, do seu pessoal e do funcionamento de seus serviços, de modo a satisfazer as finalidades, né, que lhes são constitucionalmente atribuídas. Então, digamos o seguinte: a Constituição cria o Estado, a Constituição cria os poderes, né, o poder público, o âmbito federal, o âmbito estadual e o âmbito municipal. Quem chega para realizar essa administração? O direito administrativo, que é o órgão que vai gerir o pessoal e o funcionamento de seus serviços, de modo a satisfazer as finalidades que lhes são constitucionalmente atribuídas. Por exemplo, qual é a finalidade do chefe do Poder Executivo? Está lá na Constituição, né? Quem delimitou a finalidade do chefe do Poder Executivo foi a Constituição, foi o direito constitucional, mediante a organização estatal. Quem vai botar em prática a finalidade do cargo do ente do Poder Executivo? Irá fiscalizá-lo? O direito administrativo. Estão entendendo, pessoal? Foi na Constituição de 88, o título 3, denominada da Organização do Estado, traz o capítulo 7º, intitulado da Administração Pública, com 4 seções, uma das quais dedicada aos servidores públicos, gênero da espécie do funcionário público. Então, a diferença da Constituição para o direito constitucional para o direito administrativo é isso. Vamos dizer que a Constituição ela cria a estrutura estatal e o direito administrativo vem a colocar em prática essa criação, mediante a sua organização, a sua fiscalização, a sua estrutura, né, com os administradores e os administrados. Qual a relação do direito administrativo com o direito do trabalho, né?
O direito do trabalho, nós possuímos dois sujeitos no direito do trabalho, que é o empregado e o empregador, né? Que é aquela lei trabalhista, a lei de horário, a lei de cargos, a lei de funções, a lei de valores, né? De valores de pagamento, de verbas rescisórias, de verbas trabalhistas. Qual é a relação com o direito do trabalho? A relação ocorre com as instituições de previdência e assistência ao assalariado. As relações nesse campo são bem detectáveis, porque tais organizações são instituídas como autarquias administrativas, já porque as relações entre empregadores e empregados, em boa parte, passaram do âmbito do direito privado para o campo do direito público, né, com o fim princípio de mantê-las sob a regulamentação e fiscalização do Estado. Professora, Oi, ainda não, está no slide doutrina. meu Deus. Doutrina? Sim, que inicia com doutrina. Está no slide 4 ainda, para nós. Ah, o 6, foi para o 6 agora. É o sexto? Ah, no sexto? Pronto, tá, direito do trabalho, direito tributário e direitos financeiros. Ah. Ok, agora. Pronto. Então, qual a relação do direito público com o direito privado em relação ao direito do trabalho, né? Administração, direito administrativo com o direito do trabalho. Porque os cargos, eles são bem detectáveis, nós temos as funções, né? Os cargos, todo mundo que possui um cargo, seja em âmbito privado, seja em âmbito público, ele tem as suas funções, né? Tem seus horários, tem seus cumprimentos, tem suas obrigações e seus deveres, né? Tem seus direitos e seus deveres. Então, esses direitos também são resguardados em âmbito do direito do trabalho. Por exemplo, quando um funcionário público ele vem a ser demitido por justa causa, porque pode ocorrer essa questão da exoneração de um funcionário público por justa causa, ou seja, ele deu motivos para vir a ser exonerado. Não é só da noite para o dia, claro. Nós possuímos todo o inquérito administrativo, toda a fase investigativa para que justifique, né, para que mencione se há ou não justa causa de demissão de funcionários efetivos. E com isso, esse funcionário ele tem que ter o seu direito trabalhista resguardado. Então, nós não somos administrados, né? Nós não temos administradores. Então, os chefes do Poder Executivo possuem salários, possuem cargos e possuem funções a serem realizadas, como qualquer outro funcionário de âmbito administrativo, que no ato de sua admissão e no ato de sua demissão possuem direitos a serem preservados, direitos estes de âmbito trabalhista. Direito tributário e direito financeiro. As relações do direito administrativo se restringem às atividades vinculadas à imposição e arrecadação de tributos, à realização da receita e a efetivação das despesas públicas que são administrativas. Então, qual é a relação do direito administrativo com o direito tributário e financeiro? Os tributos, os impostos que nós pagamos a um ente governamental, né, para que estes valores venham a ser revertidos em benefícios à sociedade. Não é isso? Nós temos aí os IPTUs das casas urbanas, nós temos os ITRs, né, das propriedades rurais, nós temos IPVA, nós temos vários impostos, né, impostos mercantis, né, para que sejam pagos, para que venham a ajudar nessa regulamentação da administração pública, nessa organização. Em relação ao direito civil, em relação aos contratos e obrigações do poder público com o particular. Neste aspecto, muitos institutos e regras do direito privado são adotados no campo administrativo, né, chegando mesmo o Código Civil a enumerar entidades públicas, a conceituar bens públicos, a dispor sobre desapropriação, a promover sobre edificações urbanas, além de outras disposições endereçadas diretamente à administração pública. Então, pessoal, o direito público ele vai classificar, né, a denominar o que são bens, né, o que são bens, móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, bens privados e bens públicos. Eu trouxe um exemplo aqui no texto sobre desapropriação. Vocês já viram, já passaram
Ou já ouviram falar sobre uma desapropriação de ente público para com ente privado? Como seria? Por exemplo, né? Nós temos em âmbito urbano, né, que o município, né, o ente público, poder público, ele tem que preservar o quê? A limpeza urbana. Não é obrigação do ente público a limpeza urbana, esse tipo de serviço, ótimo. Dentro das nossas cidades, nós temos vários terrenos desocupados ou casas abandonadas, que vem gerar para a população algum tipo de prejuízo. Não temos? O que foi que aconteceu? Ou o dono morreu, ou o dono ou desprezou aquele imóvel, mas nós não conseguimos contactar aquele proprietário. E o que é que a administração pública faz? Faz todo o processo de desapropriação em favor da entidade pública, em favor da sociedade. Então, eu posso pegar uma propriedade privada que não está tendo uso, não está tendo manutenção da sua limpeza, não está tendo manutenção, não está tendo a manutenção de forma geral, que está trazendo prejuízo para a ordem social, para a organização, para a limpeza urbana, por exemplo, e solicitar desapropriação daquela propriedade. E aquela propriedade privada passa a ser propriedade de responsabilidade do município. Então, o município pega aquela responsabilidade para si e transforma aquele bem que está inutilizado, trazendo prejuízos, doenças, causas negativas à sociedade, e posso transformar. Posso mandar limpar, posso gerar um projeto de construção de uma escola, de alguma coisa sobre aquela propriedade. Então, se você que é dono de imóveis, você também tem que zelar pela manutenção daquele imóvel. Porque quem não zela pode vir a perder para uma entidade pública. A gente já corre sem perder para a entidade privada, não é isso? Várias pessoas às vezes entram no seu terreno, constroem uma casa e depois entram com o processo de uso capião. Então, pelo menos está transformando, né, aquele imóvel abandonado, né, em utilidade pública. Certo, pessoal? Então, o direito civil é isto. Ele vem a realizar a nomenclatura do que são bens, do que são propriedades, do que é um direito civil, do que é um direito de pessoa. E isto também vem a influenciar no âmbito público, porque ele pode realizar alguns procedimentos nessas fundamentações. E um deles é essa questão da desapropriação, da limitação sobre construções de edifícios urbanos, enfim, toda essa fase de fiscalizar. Passou, pessoal? Passou sim. Está em poderes do Estado. Ótimo. Então, vamos aqui. Já realizamos toda a introdução do direito administrativo, não foi isso? Vimos o conceito de direito administrativo, vimos as suas fontes, vimos as suas formas, né, por como o direito administrativo é formado por um Estado, por um povo, por um governo e por um território. Vimos a diferença, né, vimos a importância ou a participação do direito administrativo em outros ramos do direito. Vimos aqui as suas fontes e os seus objetos, certo, pessoal? Então, agora nós temos a base do que é o direito administrativo. Agora, nós vamos especificar, né, quais são os seus poderes. O poder de Estado. O que é um poder do Estado? Né, eu sei que a administração pública existe, eu já sei que ela é regida por uma lei, eu já sei que nós temos a Carta Magna, que é a Constituição Federal, como base para a criação e extinção de leis, mas como é que o Estado ele trabalha? Bom, antes da Constituição de 88, não é? Nós tivemos várias. É, Oi? só licença, com licença. Em relação à fala anterior, e quando é o contrário, quando é um bem público que não está tendo manutenção nem uso, que pode ser feito pela sociedade para que haja um cuidado com aquele espaço.
a sociedade ele pode chamar a fiscalização do poder público, né? Ele pode realizar denúncias, não é, ao órgão da administração pública para que ela venha fiscalizar aquela propriedade. E caso ele não realize, né, não faça isso, aí vai em busca da lei contrária, como a senhora mencionou, né? Trazer para instituições privadas, que é muito difícil de acontecer, né? Porque não se transfere bens públicos, mas que pode ocorrer, sim, denúncias e fiscalização, certo? É bem mais difícil essa questão de transferência de bem público para bem privado. Então, era essa pergunta que estava ali. Bom, pessoal, o que é o poder do Estado, né? Nós tínhamos, antes da Constituição Federal de 88, nós tivemos várias outras constituições legais, né? Que elas foram se modificando de acordo com as suas necessidades, né? As suas reformas constitucionais. O que aconteceu? Antes da Constituição de 88, a organização dos poderes ela era unificada, não é? Só um administrador era quem unia, tinha o monopólio dessa organização. É claro que ele realizava a distribuição de cargos, né? A distribuição de poderes dos seus funcionários, mas a decisão final sempre era monopolizada, que é a decisão dos poderes estatais. O que foi que aconteceu? Percebeu-se, né, que essa monopolização de poderes não estava dando certo, não estava ocorrendo o desenvolvimento social e os direitos sociais não estavam sendo resguardados. Quais são os direitos básicos e fundamentais em que o Estado deve garantir à sociedade, né? O direito à saúde, o direito à vida, o direito à educação, o direito à locomoção e o direito à liberdade de ir e vir. São considerados como direitos fundamentais. Então, o Estado, ele tem dever de proporcionar esses direitos fundamentais ao cidadão, à sociedade. Então, os poderes, como eles estavam unificados, não estavam tendo esse controle, né? Não estava conseguindo ter um desenvolvimento estatal. Então, lá veio Montesquieu, né? E trouxe um estudo, né? Que veio a separar os três poderes. Esse estudo já tinha tentado ser feito anteriormente, mas não tinham conseguido. Por quê? Porque não realizavam organização administrativa. Aí veio Montesquieu e criou a teoria da tripartição de funções do Estado. Primeiro, quais são os poderes? Nós temos três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Eles eram unificados. Somente um administrador tomava de conta dos três. O que foi que aconteceu com a teoria da tripartição de funções do Estado? Esses três poderes foram separados e distintos, cada um com as suas funções específicas. Eles passaram a ser independentes, mas harmônicos entre si. O que é essa questão do harmônico? Independente, cada um tem sua função, cada um tem seu papel, e ninguém se mete na vida de ninguém. E harmônicos, porque eles vão formar uma rede, né? Uma rede de desenvolvimento, onde quando o Poder Legislativo criar uma lei favorável, né, que impeça o ente público de realizar crimes administrativos, quem vai pôr em prática a lei criada no Poder Legislativo? Vai lá para o Poder Executivo ou para o Poder Judiciário. Então, eu vou solicitar em âmbito judicial que tal lei seja regulamentada, ou seja, tal lei seja executada, praticada. Funcionário público não participa, não está fazendo, não está trabalhando como mandava, está praticando crimes administrativos, onde eu vou provar esse crime e onde eu vou pedir uma fiscalização judicial no âmbito do Poder Judiciário. Então, o que foi que aconteceu? Nós temos agora na Constituição de 88, no seu artigo 2º, onde ele menciona o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e
judiciário. Então, nós temos esses três poderes: o executivo, o legislativo e judiciário, que a partir da Constituição de 88, mediante a teoria da tripartição de funções do Estado, lembrem, é bem importante esta teoria, viu, pessoal? É a tripartição, ou seja, três poderes, certo? Nós temos três poderes do Estado, né, no Brasil, mediante a Constituição Federal. Qual? Executivo, legislativo e judiciário. Oi. Lembrando aqui de uma questão, falava desses poderes. Qual é o desses poderes aí que realmente vai ser a favor do funcionário público? Porque lá no concurso tem uma questão parecida com isso é importante. É sim. Frisa bem aí sobre o funcionário público, porque não foi nem só uma questão, foi 3 ou foi 4, só em cima desse poder, com relação ao funcionário público. Foi questões matando, viu? Ó, exatamente. Sempre, todo concurso tem essa questão da tripartição dos poderes, não é? Porque é a base legal do Estado, né? Da organização estatal. Em relação ao funcionário público, como não é específico voltado esse poder executivo para o funcionário público, porque não é muito tema da aula hoje, certo? Mas são temas de aulas futuras. Mas eu vou sim mencionar para vocês aqui agora qual é a função de cada um desses poderes, né? A distinção. Então, como eu ia mencionando, né, são poderes da União, né, regulamentados, né, pela lei, pela União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, cada um desses poderes do Estado tem sua atividade principal e sua atividade secundária, ou seja, a primeira, como o pessoal diz, a primeira e a segunda, né? Então, a sua atividade principal. O que significa isso, né? Por que aquele poder foi criado? Qual a sua fundamentação? Qual o seu objetivo? E a atividade secundária, quando aquele poder necessitar ter uma atitude de outrem. Eu vou já falar em funções típicas e funções atípicas, certo? Então, o que é que o poder legislativo faz? Cabe a função de produzir as leis, certo? O legislativo, o próprio nome já diz, legislativo de lei. Oi, Rita. Sabia que um dia eu levei uma laranja na escola? Então, o que é que o Poder Legislativo faz? O Poder Legislativo cria a lei. A lei que será posta em prática. Aquela lei que irá fundamentar o comportamento humano. Aquela lei que irá fundamentar, no nosso caso, a organização da administração pública, né? Aquela lei que irá mencionar o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, certo? Então, é o do Poder Legislativo. Como uma lei é criada? Faz-se o projeto de lei, seja pelo Senado, ou seja, pelos deputados federais, né? Vai para a votação das casas, né, dos poderes, aquela lei sendo aprovada mediante voto, né, com maioria dos votos favoráveis, vai para o sancionamento, vai para o presidente da República sancionar. Então, a partir desta sanção é que a lei ela passa a ter a sua validade, né, passa a vir a ser posta em prática. Então, quando nós falarmos de poder legislativo, nós já vamos pensar assim: criar lei, produzir lei, certo? E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é o que a gente mais vê hoje em dia, a olho nu, que é atribuída à função de dizer o direito ao caso concreto, pacificando a sociedade em face da resolução dos conflitos, com caráter de definitividade, sendo esse poder com exclusividade responsável pela formação da coisa julgada. Então, quem cria a lei? O Legislativo. Quem executa a lei? O Judiciário. Certo? Quem põe em prática a lei de forma taxativa, de forma arbitrária. Não é? Você sabe o que é árbitro, né? A decisão arbitrária, a decisão final, que tem que obedecer, é o poder o judiciário. Quem é o judiciário? São os juízes, são os tribunais,
são os fóruns, né? Que toda cidade, todo município possui um fórum. Aqui na nossa cidade nós temos um fórum com 3 secretarias, né? E dentro dela nós temos também o fórum da vara eleitoral. Então, para que o Poder Judiciário consiga trabalhar, o que é que ele necessita? Ser provocado. Quem provoca o Poder Judiciário ao exercício, ao trabalho? A sociedade. Por intermédio de quem? Dos seus advogados, dos seus representantes. Então, o Poder Judiciário, eu digo assim, não pode matar. Está na lei, criada pelo Legislativo. Aí uma pessoa mata. Para onde é que ela vai ser julgada? No Poder Judiciário, como crime de homicídio. Então, crimes contra o patrimônio público, está lá na lei. Quem vai julgar a pessoa que praticou o crime contra o patrimônio público? O judiciário. Então, o judiciário, ele não vai sair, o juiz, eu digo assim, o juiz não sai da sua cadeira para ir na rua fiscalizar e saber do que é que está acontecendo, para punir, para sancionar. Não. O Poder Judiciário, ele precisa ser provocado, ele precisa ser informado do que é que está acontecendo de errado, quem não está cumprindo a lei, quem eu necessito chamar na justiça para poder cumprir aquela lei. Então, vou lá, mediante o meu representante, que é um advogado, ou então a própria entidade, as instituições públicas, né, aquela defensoria, e vou dizer, estou sofrendo crime patrimonial, ou então o patrimônio público está sendo depredado, o patrimônio público isso e aquilo outro. É no Poder Judiciário. Certo, pessoal? Então, qual a função do Poder Judiciário? É executar as leis criadas pelo Poder Legislativo, certo? De forma definitiva, de forma taxativa. Quando uma sentença, não sei se algum de vocês já passaram por algum processo, até mesmo um processo de divórcio, por exemplo. Na sentença, o juiz determina, fulana está divorciada de cicrana. Acabou judicialmente a sua relação matrimonial. O pai tem que pagar R$ 300, que é vergonhoso, enfim, como pensão alimentícia. Está numa sentença. Deferida por quem? Pelo Poder Judiciário. De forma definitiva, de forma taxativa. Se o pai não pagar a pensão da criança, ele pode ir preso, que popularmente todos nós já conhecemos esse direito. Então, uma sentença, ela se torna obrigatória. E caso eu não cumpra a sentença judicial daquele processo, eu possa vir a ser punido, né, por descumprimento de sentença de decisão judicial. Certo, pessoal? Professora, Oi. então aí no caso falou-se na produção, em produzir leis, o legislativo, e a extinção da lei. O que que leva uma lei a ser extinta? O que leva a lei a ser extinta é o quê? A sua. É porque tem um nomezinho na ponta da minha língua. A sua manutenção, você deixa de utilizar aquela lei não condiz mais com o âmbito atual, né, com o desenvolvimento atual. Aquela lei já foi atualizada, por exemplo, nós tivemos recentemente na administração a reforma previdenciária, né? Onde a lei previdenciária ela teve que ser atualizada, ou seja, reformada para os ditames atuais, né, para as necessidades atuais. Então, uma lei ela vem a ser extinta quando ela não tem mais validade, quando ela não tem mais utilização, digamos assim. Quando, em âmbito social, aquela lei já veio a ter a necessidade de ser modificada. Aí nós chamamos que a lei foi reformulada, né? Que foi reformada ou até mesmo extintas. Por quê? Nós temos as medidas provisórias, que é as chamadas MPs. O que é uma medida provisória? É um projeto de lei, digamos assim. A medida provisória, ela fala da necessidade da criação de uma lei. Aí a lei, ela vai, como se dissesse assim, para a fase de teste. Dá-se a medida provisória por 90 dias, 120 dias, 145 dias. Então, aquela lei,
aquela medida provisória, na verdade, ela vai começar a ser praticada, né? Com a aceitação desta lei, com a organização, conseguindo restituir a legalidade sobre um determinado comportamento que justificou aquela criação da medida protetiva, ou da medida provisória, aquela medida provisória, ela vem a se transformar em lei, né? Mas, às vezes, aquela medida provisória, ela não conseguiu a resolução do seu objetivo. Ela não cumpriu com o seu objetivo, na verdade. Ou seja, aquela medida provisória, ela não está conseguindo resolver determinado problema, determinado conflito. Então, aquela medida provisória, ela pode vir a ser extinta e nem vir a ser transformada em lei. Deu para entender? Bom, vamos passar para o âmbito do poder executivo. Quem é o poder executivo? Cabe à atividade administrativa do Estado a dizer a implementação do que determina a lei para atender às necessidades da população, como infraestrutura, saúde, educação, cultura, abarcando a prestação de serviços públicos, a execução de obras e até mesmo a exploração de atividade econômica feita no interesse da coletividade. Sendo assim, entendemos que nossos governantes, presidente, governo e prefeito, são os líderes do poder executivo do nosso país, estado e cidade. Quanto eleitos, ganham o aval para decidir a aplicabilidade das leis vigentes ou novas. Então, resumindo, o que é o poder executivo? Eu venho a cumprir a lei, né? Nós temos que, na nossa Constituição Federal, diz que o mandado do cargo, né, do Poder Executivo dura de 4 em 4 anos. Então, é uma lei. Eu vou executar a lei, né, de âmbito administrativo. Eu mencionei que dentro do Poder Judiciário nós podemos executar a lei? Sim, de forma judicial. Quando de forma administrativa eu não conseguir a resolução daquele conflito, eu vou buscar a ajuda de quem? Do judiciário. E no executivo? No executivo eu vou botar a lei em prática, né? A lei que foi criada no Poder Legislativo, a lei que foi organizada, a lei que dá base na fundamentação, que fundamenta a organização da administração pública. Então, de 4 em 4 anos, nós temos que ocorrer uma eleição. Na Covid, nós tivemos aí projetos de lei e várias discussões sobre a possibilidade de estender, né, há 5 anos os cargos do Poder Executivo, né, qualquer cargo de âmbito público. E não pode. Não foi aprovado, mesmo com a justificativa da população tendo que se deslocar e correr o risco de aquisição da doença, de adquirir a doença. Por quê? Porque é uma lei constitucional. Está na Constituição Federal que de 4 em 4 anos deverá ocorrer uma eleição, podendo uma reeleição, certo? Então, é um âmbito legal. Eu vou pegar a Constituição que foi criada pelo Poder Legislativo e vou colocar de forma administrativa, de forma consensual, obediente, em prática, em âmbito do Poder Executivo. Aonde? Dentro da administração pública. Então, o prefeito vai lá ver, lá na Constituição Federal, o que é que diz? Quais as funções atribuídas a um prefeito municipal. Aí ele tem como base o comportamento dele e as obrigações. Aí ele vai lá e executa administrativamente. Certo, pessoal? Então, o Poder Executivo, ele vem a pôr em prática de forma administrativa as leis criadas em âmbito do Poder Legislativo. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Saúde. Pronto. Aí eu trouxe aqui.
Funções típicas. Eu disse a vocês que eu iria falar sobre funções típicas e funções atípicas dos poderes do Estado, que é o legislativo, judiciário e executivo. As funções típicas, eu acabei de mencioná-las no conceito, mas vamos repetir. Quando cair numa questão, qual a função típica do poder legislativo, né? São aquelas que caracterizam cada poder, é a obrigação do poder. Qual é a obrigação do poder legislativo? Aquela obrigação dele mesmo, que ele não pode se desvincular. É uma função típica. Vou até colocar aqui para vocês. Obrigação. O que é uma função típica é a obrigação do cargo. Qual é meu cargo? Ser professora. Qual é a minha obrigação? Dar aula. Qual é a função típica do poder legislativo? É a criação da norma, inovação originária na ordem jurídica, configurando a lei a mais pura manifestação da vontade do povo por meio de seus representantes. Por que da vontade do povo por meio de seus representantes? Porque sou eu que elejo o povo, os governantes. Não fomos nós, no voto direto, que elegemos o presidente, o vice-presidente, os deputados, os senadores, os prefeitos e os governadores? Então, aquele projeto de lei, muitas vezes, por manifestação do povo, né, o seu deputado, os seus governantes veem a necessidade e criam aquelas leis, não é isso? Mediante a manifestação do povo. Então, se um deputado está ali na Câmara de Deputados Federal, ele está representando quem? O povo. Nossa governadora está trabalhando, está trabalhando. Está representando quem? O povo. Então, os entes governamentais representam o povo, porque eles foram eleitos pelo povo. Então, essa é a obrigação deles, né? Criar leis, normas e benfeitorias legais dentro do âmbito do poder legislativo para satisfazer a necessidade do povo. Reconhecer a necessidade e os direitos e garantias fundamentais do povo. Certo? Então, qual a função típica do Poder Legislativo? Criação na norma. Qual a função típica do Poder Judiciário? Né? É solucionar definitivamente conflitos de interesse, sempre mediante a provocação do Estado, do interessado. O juiz tem como adivinhar que eu quero me divorciar? Não. Eu tenho que ir lá e mencionar para ele. O juiz tem como adivinhar que na administração pública de determinado chefe do Poder Executivo está ocorrendo ilegalidades? Não. Tem que ter denúncia, tem que ter fiscalização, certo? O Ministério Público tem como adivinhar que ele tem que todo dia estar lá em uma prefeitura realizando a fiscalização? Não, ele tem que ser provocado. O papel do Ministério Público também é de fiscalizador, mas ele também tem que saber onde é que existem problemas. Né, pessoal? Então, qual é a função típica do Poder Judiciário? Solução de conflitos. Quando é que a gente procura a justiça? Para solucionar problemas. Então, é essa a função do Poder Judiciário. E qual a função típica do Poder Executivo? É a função administrativa e consiste na defesa concreta dos interesses públicos, sempre atuando dentro dos limites da lei. Certo? Então, vou pegar no Poder Executivo a Constituição Federal, vou ver a função de cada cargo e vou pôr em prática, de forma consensual, de forma administrativa, de forma ética, não é isso? De forma legal, tudo que for de lei estabelecida dentro do âmbito do Poder Legislativo. Certo, pessoal? Entenderam que são funções típicas? Bem aqui, Alguma dúvida sobre funções típicas? Vou colocar a função atípica agora. Eu não escrevi, mas eu vou falar e mencionar para vocês.
Pessoal, a função atípica é quando os poderes, né, o legislativo, o judiciário e o executivo, necessitam tomar atitudes que não são da sua alçada, que não são da sua obrigação, certo? Então, o poder judiciário, ele toma uma atitude que seria do poder executivo, mas que está permitido na Constituição Federal. Por quê? Porque isso não vem tirar a questão hierárquica, isso não vem transferir obrigações e responsabilidades. É uma necessidade temporária que aquele ente necessitou tomar uma atitude que não era de sua obrigação típica, né, de sua função típica, mas que necessitava para a realização de alguma necessidade. Por exemplo, nós temos que no Poder Legislativo, eu tenho que criar a lei, não é isso? E nós temos que no Poder Executivo, ele vai administrar a lei criada. Então, se eu preciso de uma licitação, né, para fornecer merenda escolar, quem aqui vai fazer? Me respondam. Quem vai fazer essa licitação? O Legislativo, o Judiciário ou o Executivo? Me digam. Pessoal, alguém responde? Legislativo. Licitação. Legislativo. Outra, O executivo. o executivo. O executivo, ele não tem o dever de administrar, não é isso? Então, de quem vai administrar? O executivo. Então, o município vai lá e faz uma licitação de merenda escolar, né? Tipo, Secretaria da Educação do Estado, Secretaria da Educação Municipal faz uma licitação de merenda escolar. Ok, função em âmbito do Poder Executivo, função típica. Mas aí, o Poder Legislativo, ele necessita de material de informática para trabalhar. O que é que o Poder Legislativo faz? Uma licitação. Ah, mas não seria do Poder Executivo? É, mas eu estou em âmbito legislativo, eu estou necessitando. Então, quando é com a função atípica, quando algum dos poderes tomam atitudes que não são de sua responsabilidade, mas que também não irão prejudicá-los, porque essas atitudes estão resguardadas pela Constituição Federal, de forma atípica. Tá entendendo, pessoal, que é função atípica? Quando algum dos poderes precisar realizar atividades que não são de sua responsabilidade direta, mas que são permitidas por lei. Por que que são permitidas por lei? Por exemplo, eu não tenho como julgar no legislativo. Eu não tenho como condenar no legislativo. Por quê? Porque o legislativo vai só criar a lei. Quem vai condenar será outro órgão, que é o Poder Judiciário. Se eu, dentro do Poder Legislativo, condenar uma pessoa a 5 anos de prisão, não está na lei que eu posso fazer isso, porque eu estou ultrapassando a alçada, as responsabilidades e as obrigações do Poder Judiciário. Quando é que eu posso realizar uma função atípica? Quando aquela função atípica estiver resguardada por lei, como também ela não vir meu Deus, a prejudicar, não, esqueci o nome. Quando ela não vier a prejudicar as funções e as obrigações daquele poder. Desvínculo, né? Desvio de função. Pronto, lembrei, desvio de função. Por quê? Porque a função atípica ela estará justificada na necessidade. Uma questão administrativa, por exemplo. O legislativo e o judiciário também devem ter, né, o seu administrativo. Mas vai chegar um momento que ele necessita de alguma licitação. Licitação geralmente é do poder executivo, né, do poder administrativo dentro daquela instituição. Então, torna-se uma função atípica. Função típica é a obrigação, a delimitação daquele poder. Função atípica
é aquela função quando algum dos poderes precisa realizar atividades que não são de sua responsabilidade direta, mas que são permitidas por lei. Pessoal, lembrem sempre desta característica das funções atípicas. Elas devem ser permitidas por lei. Se alguma questão mencionar assim, independentemente de permissão legal, não é função atípica. Já é contra lei. Certo, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Eu não entendi, Maria, a tua pergunta. Qualquer exemplo. Então, qualquer exemplo é mandado de pensão, pensão e outros têm realmente determinado. Tem sim. É, não é um assunto administrativo, né? Foi só um exemplo que eu dei de pensão, de prisão. Coação, né, só resolução de conflitos, nós temos o âmbito judiciário. E dentro do âmbito judiciário, nós temos, nós advogados, né, como o Poder Judiciário permitiu, realizações de procedimentos administrativos para utilizar mediante a celeridade, ou seja, a rapidez da resolução, mas sempre homologados na justiça. Qualquer decisão administrativa que ela necessite de arbitragem, de resolução de conflitos, ela também passa pelo judiciário para a sua homologação. Não sei se foi isso a tua pergunta, Maria, mas é o que eu entendi. Certo? Vamos continuar, que eu coloquei algumas referências bibliográficas. Vamos para o próximo slide. Pessoal, revejam o slide. Oxente, fica... Meu Deus, eu estou aprendendo a mexer nesse negócio. Revejam os slides, certo? E me digam, há alguma dúvida de logo, né? Porque geralmente surgem dúvidas depois, como diz meus alunos. Mas alguma dúvida agora? Quero que eu repita alguma coisa. Pronto, pois vamos para o próximo slide, ver se dá tempo hoje, né? Falta uma o quê, Iris? Ação direta, Estado, município. É porque não é... Em relação às fontes do direito administrativo, é porque aqui nós estamos na questão da introdução. Depois, o outro tema é que pega tudo isso, especificando a competência. É a competência que tu quer saber sobre a administração direta, município, Estado e União? É porque não é tema de aula hoje, competência. Ah, até porque não é o tema da aula, mas é tema de direito administrativo, sim, de próximas aulas, certo? Mariana, Oi. tu coloca o simulado agora, como vai dar 9 horas, para ler as perguntas com eles e depois fazer a correção, tá bom? Pode ser também, só que no meu simulado, tá dando para ver? Tem muita questão de princípios também, e não consegui entrar em slide de princípios. Mas a gente começa falando sobre as questões já vistas, então. Tá certo. Certo? Então, vou para os questionários.